Eu quero pedir para você abrir lá em Mateus, capítulo 6, do 31 até o 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Nós vamos orar. Pai querido Deus, Senhor, te louvo por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado por nos trazer nesta noite, aqui neste lugar, que é chamado Casa de Oração. Porque nós temos uma certeza de que o Senhor está aqui, que o Senhor nos espera, o Senhor estava aqui antes de nós chegarmos. E assim nós sabemos que o Senhor tem algo a tratar conosco nessa noite, a falar aos nossos corações. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida, que eu diminua neste lugar e que a tua presença cresça, Senhor. Hoje eu ouvi uma canção, e essa canção falou tão forte ao meu coração. Essa canção diz: derrama a tua Shekinah, que a tua Shekinah, que o teu Espírito, Senhor, venha sobre as nossas vidas nessa noite, que nós saiamos deste lugar tocados pela tua presença, Senhor, cobertos, Senhor, com a tua unção. Senhor, venha derramar mais de ti. Esse é o nosso desejo, é para isso que nós estamos aqui, para sermos tocados, impactados com a tua presença, Senhor. Pai, eu te peço, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Pode se sentar. E nós lemos esses versículos, e o tema da mensagem de hoje é essa, diz assim: Deus tem cuidado de nós. Você pode virar e perguntar isso para o seu irmão? Deus tem cuidado de você? O que você respondeu para ele? Tem? Deus tem cuidado de nós, né, queridos? Deus tem cuidado da sua família? Não é? E eu quero começar falando, o Senhor sempre me dá uma palavra, depois de acontecer algo, e eu começo a meditar na grandeza do Senhor. E já faz um tempo, queridos, que onde eu moro, nós moramos num apartamento, num prédio que já é muito antigo. E a gente está com um problema de infiltração no teto, no banheiro. E a gente já está com alguns anos brigando para que eles consertem isso. E a cada dia estava piorando a situação. Começou a ficar o mofo, é muito úmido o banheiro, e começou a ficar fofo. E eu olhei, eu falei: esse negócio vai cair. E eles ficaram de arrumar e não foram. Quando foi de sexta para domingo, nós estávamos todos dormindo, quando de repente nós escutamos um barulho assim, absurdo, queridos, de coisa caindo. E aí a primeira coisa que a gente foi olhar as crianças para ver se elas estavam bem. E aí a hora que o Paulo abriu o banheiro, o teto todo tinha caído. Caiu várias placas de concreto no chão, na pia, no chão, no box. E é lógico que a hora que eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, misericórdia. E eu falei para o Paulo: só tira as fotos. E estava tudo bem, e eu voltei a dormir. Eu falei: Senhor, obrigada. Porque mais uma vez o Senhor guardou a minha família. Porque mesmo de madrugada, queridos, eu costumo levantar várias vezes para ir ao banheiro. E eu fui ao banheiro nesse dia, de madrugada. E não aconteceu nada. E isso me faz refletir em algo que muitas vezes no dia a dia, nas situações que nós estamos passando, nós não nos damos conta de que nós temos um Deus que cuida de nós. Isso foram situações, eu já disse aqui, eu tive um livramento ainda esse ano de eu falei: Senhor, eu acho que eu vou morrer soterrada, porque já é a segunda vez que o Senhor me dá livramento.
Porque eu estava, o ponto de ônibus caiu na minha cabeça. Quase, só deu tempo de eu sair, pegou um pouquinho no meu pé. E isso foram 2 casos efetivos que aconteceram, que o Senhor fez questão que eu soubesse. E tantos outros livramentos que o Senhor já me deu, já deu a você também. Então eu quero refletir nessa noite com você sobre isso, sobre o cuidado de Deus. Nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que criou todas as coisas, que é soberano, como nós cantamos aqui. É um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é quem guarda, é o Senhor quem zela por nós. Em Salmos diz isso: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Queridos, enquanto eu estava dormindo, enquanto a minha família estava dormindo, o Senhor estava zelando, estava cuidando, estava guardando a minha vida. Olha que tremendo é isso, queridos. E as coisas, as dificuldades, as situações, como nós lemos aqui, as preocupações com o que nós iremos comer, né? A preocupação agora hoje é de comprar feijão, não é? Esses dias eu liguei lá em casa, eu falei pro Natan, vai comprar feijão para mim? Ele falou, nossa, precisa de muito dinheiro para comprar feijão. Não é? Nós focamos nisso, nos esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Sabe, queridos, eu fico pensando, o povo de Israel no Egito, quantas pragas mesmo aconteceram? Quem lembra? 10 pragas. Enquanto as pragas estavam acontecendo lá no Egito, Israel estava sendo guardado. Nenhuma daquelas pragas alcançaram o povo de Israel. E assim é conosco. Se não bastasse isso, quando Deus tira o povo do Egito, Deus prepara o quê? Uma nuvem durante a manhã, que os protege do sol, porque no deserto é assim, não é? O sol é bem forte durante a manhã, mas à noite o que acontece? Esfria. E aí Deus mandava uma coluna de fogo. Esse é o Deus que eu e você servimos, um Deus que te ama, que nos ama de forma incondicional. Assim como nós zelamos em cuidar dos nossos filhos, Deus, Ele zela por cuidar de nós. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Lá em 1 Pedro, no versículo 5, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Ele tem cuidado de vós. Eu sou prova disso, queridos, que Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha família. Deus tem me dado livramentos. Quantos livramentos? Eu sei que se eu abrisse, se nós tivéssemos esse tempo, essa oportunidade, de cada um se vir aqui e dar um testemunho de livramento, eu sei que teriam muitos. Não é? Mas por que então nós nos preocupamos tanto? Por que nós muitas vezes esmorecemos na nossa fé? Que nós possamos sair nessa noite aqui fortalecidos, certos do que o Senhor cuida de nós e que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, como tem feito. Mas eu quero falar de algumas declarações que a palavra do Senhor nos diz, que revela o cuidado de Deus para conosco. Você tem noção? Quem é mais cabeludo aqui? Eu acho que é a Vilma mais cabeluda, né? Eu tenho pouco cabelo. Mas você tem noção quantos fios de cabelo você tem? Muita coisa. Mas Deus sabe. Isso está escrito lá em Lucas. Lucas 12, 7. Diz assim: Ele conta com os cabelos de nossa cabeça. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. Você já percebeu que ninguém é igual um ao outro? Cada um tem uma característica, né? Uns são morenos, outros são brancos, outros magrinhos, outros...
mais fortinhos. Deus, Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. E Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus conhece, Ele sabe todas as coisas. O que mais diz a palavra que revela o cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida? Diz lá no Salmo 56:8, que Ele guarda as lágrimas do nosso sofrimento. Diz assim o versículo: põe as minhas lágrimas no teu odre. Sabe, todas as vezes que você chorou, que você ficou angustiado, que você se escondeu para que ninguém visse, não é? Mulher é assim, né? Mesmo que a gente não queira, as lágrimas começam a cair, né? Eu fico bravo quando eu quero segurar as lágrimas e eu não consigo. A gente pode até disfarçar, né? Para que o filho não veja, para que as pessoas ao teu redor não vejam que você está chorando. Mas aqui o Senhor diz que Ele conta as lágrimas e Ele guarda em um odre, num pote. O Senhor conhece tudo que acontece comigo e com você. Diz mais, que Ele faz um memorial. Lá em Malaquias 3 diz assim, 3,16. Há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Existe um memorial. O Senhor faz um memorial daqueles que o temem. Você tem temido ao Senhor? Amém? Então, existe um memorial lá. O Senhor sabe que você tem temido, porque Ele assim o faz. Em Salmo 37:23 diz que Ele confirma o nosso passo, os passos do nosso andar. Diz assim, Salmo 37:23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor sabe onde você pisa, o Senhor sabe onde você entra, onde você sai. O Senhor conhece todas as coisas, tudo que se passa com você. E olha que lindo, lá em Isaías 65:24, diz que Ele ouve o meu clamor e o seu clamor e a nossa súplica. Você já suplicou ao Senhor por alguma causa? Várias vezes pela mesma causa, não é? Aqui diz, Isaías 65:24. Antes que clamem, olha que tremendo isso, queridos. Antes de você pedir, antes de você clamar, antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sabe que isso me faz entender que tem momentos que eu não consigo, momentos de dificuldade, não vem as palavras. Já aconteceu isso com você? Tem momentos que a gente está passando por uma situação tão difícil que as palavras nos faltam. E esse versículo diz que antes da gente pedir, o Senhor já sabe o que a gente precisa. E aqui diz que Ele diz, eu os ouvirei, queridos. Então não pare de clamar. Então não pare de suplicar. Então não desista de clamar ao Senhor, porque Ele te ouve. Ele está te ouvindo. Antes que você termine a frase, Ele diz que Ele já vai te responder. Já responderei. Sabe por quê? Porque em Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama o Senhor, todas as coisas contribuem para o teu bem. Mas não amar só de palavras, mas amar de todo o seu coração. Porque o Senhor nos adverte, na palavra dele diz que esse povo me busca com os seus lábios, mas o seu coração está distante. Não é buscar, queridos, aquilo que Deus pode nos dar financeiramente, mas é buscar crescimento, é buscar intimidade, é buscar entender as coisas do reino, é buscar ir afora e falar do amor de Jesus. Eu vi um post tão engraçado que diz assim: não fale mal de ninguém, fale de Jesus. Porque nós temos uma disposição
muitas vezes de criticar, de apontar a falha do outro. Se nós estivéssemos transferindo esse tempo em falar de Jesus, não é? Seria muito mais produtivo. As pessoas precisam ouvir de Jesus. As pessoas precisam conhecer esse Deus que você conhece, que cuida de você no extremo, que conhece todas as suas necessidades, que enquanto eu durmo, você dorme, Ele está zelando para que o teto não caia na sua cabeça. Ele está zelando para que um carro desgovernado não entre na tua casa. Ele está zelando para que um carro não bata na tua traseira, na tua lateral. O Senhor, Ele cuida de você todo o tempo. E nós lemos aqui, nós iniciamos lendo, e se nós decorrermos os versículos anteriores lá de Mateus 6, ele começa a falar sobre a natureza, ele começa a fazer a comparação. Está vendo as aves? Elas não morrem de fome. Deus providenciou todas as coisas. Deus providenciou o sustento das aves. Assim será diferente conosco? Sabendo de tudo que nós já falamos, que Deus, Ele conhece cada fio do meu cabelo. Sabendo que antes de eu falar, o Senhor já responde. Sabendo que o Senhor guarda as minhas lágrimas. Sabendo que o Senhor sabe, confirma o meu andar. Então por que eu tenho que ficar inquieto, como diz aqui no versículo 31? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Aqui, todos esses versículos, eles revelam o amor do Pai, o cuidado de um Pai. Aqui diz: o Pai Celestial, Pai Celeste, sabe que necessitais de todas as coisas. A palavra diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Então, não se abata. Então, não fique triste. Não se preocupe. Porque o Senhor está cuidando de você. Amém. Ele está zelando pela sua vida. E eu quero ler aqui com vocês. Eu até trouxe meu celular, porque eu vou copiar do Davi. Ele deixou uma mensagem que cabe muito bem nesse contexto que a gente está falando, que fala sobre o cuidado, está declarado lá no Salmo 23. E essa mensagem, ela destrincha essa questão do cuidado de Deus de uma forma muito interessante, que a gente lê, mas que muitas vezes nós não percebemos. E eu queria compartilhar com vocês. O Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A ovelha, queridos, ela tem a necessidade de ser cuidada. Se ela não for orientada pelo pastor, ela se perde, né? Os outros animais, ela é muito sensível. Então, ela precisa ter um pastor. E aqui diz: o Senhor é meu pastor, quer dizer o quê? Apagou aqui a tela. Quer dizer que o Senhor, isso revela um relacionamento. Quando diz: o Senhor é meu pastor, aqui é revelado um relacionamento. Depois, continuando, diz: nada me faltará. Isso é suprimento. Como nós lemos aqui, já falamos, o Senhor é quem supre as nossas necessidades. Caminhar me faz por verdes pastos. Isso é descanso. Quando você vê um pasto verde, logo te remete a um lugar de descanso. E a ovelha, ela é levada para esse lugar de descanso. Diz mais: guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é refrigério. Queridos, as ovelhas, se elas tiverem uma oscilação na onda, ela fica tonta. Então o pastor tem que levar ela às águas tranquilas. Isso quer dizer um refrigério. Quando eu e você, nós estamos agitados, quando a nossa alma está agitada, porque nós já aprendemos que nós somos seres tricotomos, né? Nós somos formados por alma, espírito e corpo. Então, muitas vezes o espírito quer falar conosco, no nosso espírito, mas a nossa alma, ela fica brigando ali, ela fica angustiada. E ela não permite que Deus fale no nosso espírito. E aí vem o refrigério. Assim como
O pastor, ele tem cuidado de levar as ovelhas numa água onde é tranquila, onde aquilo não vai afetar a visão das ovelhas. O Senhor, ele quer que nós descansemos. O Senhor quer que nós vivemos em paz, sabendo que Ele cuida de nós. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso é direção, guia. Por amor do seu nome, isso é um propósito, por um motivo, né? Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso quer dizer o quê? Provação, dificuldade, as adversidades que aparecem. Eu não temeria mal algum. Isso é proteção. Por quê? Porque tu estás comigo. Isso é fidelidade de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é esperança. Unge a minha cabeça com óleo, consagração. E o meu cálice transborda. Significa abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção, isso é promessa de Deus para a tua vida. E eu habitarei seguro na casa do Senhor. Isso é segurança. Por longos dias. Isso quer dizer eternidade. Olha quantos cuidados revelados num salmo só. Proteção, sustento, refrigério. Não é bênção. O Senhor, Ele permanece fiel às nossas vidas, queridos. E eu quero terminar lendo com vocês um versículo que nos encoraja a prosseguirmos. 2 Coríntios. Eu gosto muito desse versículo. E eu quero terminar deixando isso no seu coração, essa palavra no seu coração, para que você lembre sempre do cuidado do Senhor. Esse versículo diz que tem momentos que a gente dá uma esmorecida, que a gente se sente fracassado. Mas nós temos que lembrar que Deus cuida de nós. E diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 7, 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos barros. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não. Perseguidos, porém não. Abatidos, porém não destruídos. Continuando, levando sempre o corpo ao morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. O que opera em você, queridos? A vida, e não a morte. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Amém? Deus colocou o espírito da fé no teu coração. Está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porém, todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É linda essa passagem, eu amo esse versículo. Guarda isso no teu coração. Há momentos em que você vai se sentir atribulado, angustiado, mas aqui diz que você não está desamparado. Aqui diz que o Senhor, Ele é contigo. Guarde isso no teu coração, queridos. Lembre disso no momento da dificuldade. Lembre dos livramentos.
Lembra que o Senhor, Ele quer te abençoar. Lembra que em você habita um espírito de vida e não de morte. Amém, queridos? Vamos orar?